Programa Revista Rural. Um oferecimento. Pioneer. Me orgulho de ser Pioneer. E Matsuda. Quem usa, não muda. Matsuda. Olá, sejam todos muito bem-vindos. É ótimo poder te ver aqui de novo para mais um passeio por tudo o que há de interessante no mundo do agronegócio. Preparado? Então confira os assuntos de hoje. Acredite, já é possível plantar mirtilo e framboesa o ano todo. Leite carbono zero? Esse produtor mostra como se faz. Aprenda a plantar maracujá do jeito certo. Alta tecnologia impulsiona a pecuária. Começa agora o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. Com a melhoria genética das chamadas frutas de inverno, hoje é possível colhê-las praticamente o ano todo. A produção de pequenos frutos como morango, framboesa e mirtilo possuem um ótimo valor agregado. Esses frutos típicos de regiões frias já podem ser cultivados em lugares quentes. E nós vamos te mostrar todos os detalhes agora. Vamos lá? Com uma média anual de 16 toneladas, dentre as frutas vermelhas, o carro-chefe da chácara Catavento é o mirtilo. Nós somos pioneiros, no cultivo de mirtilo para clima quente aqui no Brasil. Nós importamos essas variedades da Universidade da Flórida, dos Estados Unidos, há 12 anos atrás. Antes de nós, o mirtilo no Brasil só era produzido em lugares frios. Então essas variedades nós adaptamos elas nesses 12 anos e selecionamos as melhores também para a produção de mudas. E com relação à escolha, por que vocês pensaram em produzir mirtilo, essa novidade? Foi um desafio, né? Foi um desafio. Eu morei no Chile há alguns anos, fui consultor do governo chileno e lá eu conheci o arándano, como é chamado no Chile. O mirtilo em espanhol é arándano. Trabalhei com arándano lá, com mirtilo lá, e aqui a gente resolveu inovar. Resolveu procurar alguma coisa diferente que ainda não tinha no Brasil. O primeiro passo foi a escolha do solo ideal? Sim, Juana, a gente veio estudando todas as técnicas ao longo desses anos. Nós não usamos solo, nós produzimos em substrato. No nosso caso, nós usamos a casca de pinos. O mirtilo ele é uma planta muito rústica, pouca ocorrência de pragas e doenças, mas o ponto fraco é a raiz. É uma raiz fina, sem pelos absorventes, não tem uma raiz pivotante. Em outras palavras, é uma raiz que não sabe lidar com falta ou excesso de água. Então é importante um substrato meio para a raiz bem drenável, para evitar o excesso de água, o encharcamento mata ela, e a falta de água também, então é necessária a irrigação também. E nesse espaço aqui, qual a quantidade de mudas que vocês têm? Nós trabalhamos, aqui nós temos 1,5 hectares, 1 hectare de mirtilo e meio hectare de outras frutas vermelhas. E num hectare de mirtilo nós trabalhamos com quase 8.000 plantas. Além de sua rusticidade, o mirtilo se destaca por integrar diferentes iguarias culinárias. Nós vendemos a fruta fresca, 99% é fruta fresca. Um pouquinho nós usamos para processar, geleia, sucos, fazemos mirtilo desidratado, cerveja, e trabalhamos com produção de muda já há alguns anos. Nós somos mantenedores de 4 variedades aqui no Brasil. Somos registrados no Renasem, no Ministério da Agricultura, e fornecemos mudas para os agricultores. Após 12 anos de existência, o pomar da propriedade segue produtivo, exigindo apenas podas estratégicas. O mirtilo de clima frio, o gatilho, o estímulo para a produção é o frio. Então as variedades elas são classificadas em horas frio, Então é importante medir na região quantas horas frio acumulou-se no inverno. Uma hora frio é uma hora abaixo de 7,2 graus.
Essas variedades de clima quente, o gatilho, o estímulo para a produção é a poda. Então a poda se torna uma ferramenta fundamental. Nós podemos trabalhar com podas seletivas, que é o sempre verde, o evergreen. Então um ramo podado, um cacho colhido nós podamos. Então a gente passa a cada 2 meses, 45 dias no pomar, fazendo essa poda seletiva. E você tem todos os estágios fenológicos ao mesmo tempo na planta. Você tem ramo velho, ramo jovem, flor, fruto verde, fruto maduro, tudo ao mesmo tempo na mesma planta. Ou o outro sistema é da poda radical. Então você poda radical, vem uma brotação jovem, todas com a mesma idade, e vão produzir em um momento, ao mesmo tempo. Depende do mercado. A colheita feita semanalmente é uma técnica para garantir maior lucratividade e marcar presença no mercado. Entre poda e colheita são 8 meses, mais ou menos. Entre poda e flor dá 6 meses e flor aberta a colheita mais 2 meses. É bom, é uma estratégia, Juana, importante para o pequeno e médio produtor, porque você otimiza a sua mão de obra. O principal custo de produção é a mão de obra de colheita. Então, se você colhe o ano todo, você tem uma equipe treinada e o rendimento dessa equipe é melhor do que se você precisa absorver uma mão de obra pontual para colher em determinado momento. Outra questão é otimizar a logística. Você não precisa de uma câmara fria grande para colher uma determinada época do ano e o resto do ano essa câmara fria está subutilizada. Então, se você colhe o ano todo, você pode ter uma câmara fria menor, que ela está sendo utilizada o tempo todo. Além disso, você não desaparece do mercado. Você sempre tem fruta fresca o ano todo. Isso é importante. Enquanto o mirtilo se mostra mais resistente, o manejo da framboesa exige maiores cuidados devido à sua delicadeza. É importante estar no ambiente protegido, né? A framboesa, diferente do mirtilo, ela é muito sensível. Então, se chove, a umidade traz fungos. Então, nós mantemos um ambiente mais seco. Irrigação por gotejamento no pé da planta. Então, toda a parte aérea está sempre sequinha e isso ajuda bem. Aí, no caso, vocês também plantam em vasos para poder ter um controle melhor da planta. Juana, também um ambiente mais higiênico, né? Mais saudável, não tem doença de solo, a gente tem mais controle da umidade para evitar excesso de água e a nutrição também a gente tem um pouco mais de controle. E qual que é a média de colheita que vocês têm? Nós colhemos por volta de uns 5 quilos por planta, por temporada. E dá o ano todo? Tem uma época específica? Nós colhemos o ano todo. Conseguimos colher o ano todo, são variedades remontantes, as variedades não remontantes não produzem aqui no clima quente. Tem que ser variedades remontantes, são aquelas variedades que não precisam passar pelo processo de invernalização e elas produzem no ramo do ano. Então, senhor Luiz, depois de todo o cultivo, de todo o cuidado com a framboesa, chegou a hora de colher, né? Como que a gente sabe qual fruto colher e como que é feita a colheita? Bom, a framboesa é uma fruta muito perecível. Se comparado com o mirtilo dura um mês, a framboesa não dura uma semana. Então nós colhemos ela um pouquinho mais verde, né? E ela já tem que ir para refrigeração direto. Dá pra gente colher aqui agora? Sim, claro. Então nós seguramos com uma mão o cachinho e com a outra nós damos uma leve girada. Ah, é bem delicado. É bem delicada, né? Nós seguramos aqui com uma mão e com a outra nós giramos com suavidade. E tem... Essa daqui, por exemplo, vermelhinha, né? essa daqui, por exemplo, hoje é segunda-feira, nós não colhemos esse fim de semana, então essa daqui já passou do ponto, ela já vai ser congelada. Com variedades de dias curtos e de dias neutros, os morangos são apreciados entre clientes e visitantes da propriedade. Seu Luiz, a gente está vendo aqui morango em vasos, né? Conta pra gente um pouquinho aí dessa ideia. Então, são variedades de alta performance, né? São plantas importadas, né? Mudinhas importadas, muito saborosas, mas sensíveis. Então a gente produz elas em substrato e suspensas. E o grande segredo aqui é que elas fiquem secas e os frutos fiquem pendurados, expostos ao ar. Então eles não estragam, né?
Estão sempre pendurados, ventilado, com luz, então o fruto está sempre sequinho. Aqui a gente está vendo várias etapas, né? A gente tem as flores, a gente tem o fruto um pouquinho mais verde. Qual a duração desse ciclo aí até a colheita? Bom, Ana, essas são variedades de dia curto. Do lado de lá nós temos variedade de dia neutro. Essas de dia curto, elas precisam do inverno para florescer. Então nós colhemos no inverno. São variedades muito saborosas, mas não produzem o ano todo. Depois elas só vegetam no verão para de novo produzir no inverno seguinte. Então o gatilho, o estímulo para o florescimento é o encurtamento dos dias, né? Os dias vão se tornando curtos no inverno e aí ela induz a floração. As diferentes variedades atendem à demanda do mercado e a opção de colher o ano todo fica a critério do produtor. Esse é um morango de dia neutro. A ideia aqui é colher o ano todo. E esse é um sistema que o pessoal tem usado muito, de um coxo contínuo. É um coxo de plástico com substrato e o arame entrelaça aqui nessa parte de cima. Tem os furos de drenagem, o tubo gotejador no meio e esse plástico de mulching por cima para evitar que o fruto fique em contato com o substrato molhado. Então o fruto vai estar sempre sequinho. A ideia é que novamente que o fruto fique pendurado, exposto ao ar e dessa maneira ele não estraga. A cada dia, a tecnologia vem ajudando mais os pecuaristas na tomada de decisão e na busca de um sistema de criação mais produtivo e sustentável. A tecnologia está cada vez mais presente na pecuária do Brasil. E isso ninguém pode negar. Dentro desse sistema, a pecuária de precisão pode ser uma opção que contribui para o produtor ter mais rentabilidade e um trabalho mais sustentável. As tecnologias de automação e de pecuária de precisão estão chegando e elas têm mostrado um grande potencial para nos auxiliar na gestão da propriedade. Então eu poderia dividir elas em duas partes, né? Por exemplo, tecnologias que nós estamos usando para estimativa, por exemplo, da produção da pastagem, da produção e da qualidade da pastagem, usando imagens de sensores, imagens obtidas com drones ou imagens até obtidas com satélite. Nós tomamos essas imagens, trabalhamos elas, transformamos em índices que vão se relacionar, por exemplo, com a produção e a qualidade desse pasto. Isso permite que o produtor tenha mais agilidade na tomada de decisão e, assim, escolha as áreas que tenham mais potencial para serem exploradas. Nós temos tecnologias, por exemplo, também para monitorar os animais. Hoje, nossos animais aqui nesse sistema, eles estão com sensores, são colares, com brincos eletrônicos, que nós conseguimos avaliar, por exemplo, o comportamento deles. Quanto tempo esse animal anda, quanto tempo esse animal está parado e quanto tempo esse animal está pastejando por dia, por exemplo. Isso faz com que tenhamos um padrão desse rebanho. Qualquer um que esteja se afastando desse padrão pode lançar um aviso para a gente, um alerta. Aquele animal pode ter um problema. O conceito de automação é esse: aumentar a capacidade de trabalho e diminuir os erros. Mesmo que o produtor ainda não invista em altas tecnologias e, por exemplo, com uma boa planilha, faça a sua parte. Mas o mais importante disso tudo é tomar esses dados e saber o que fazer com isso, certo? Então não adianta eu chegar e ter 1 milhão de sensores instalados nesses animais, sendo monitorados, se a hora que eu abrir aquela planilha eu não souber o que fazer com aqueles dados, como eu vou intervir no meu rebanho. Então esse jogo, essa interpretação dos dados precisa do técnico e os dados tomados de forma automática vão auxiliar esse técnico nessas decisões. Pensando no meio ambiente, as tecnologias de precisão ajudam no controle das aplicações dos insumos, com a dosagem correta, além dos horários e locais mais adequados, evitando assim o desperdício. Fertilizante nitrogenado, nós sabemos que, além de ser uma fonte de nutriente para as plantas, ele também pode se tornar uma fonte de gases de efeito estufa, né, de N2O, se usado nas piores condições. Então, com esses equipamentos fazendo uma aplicação correta,
eu estou diminuindo o impacto do uso desses insumos. Os animais, num sistema desse, eu tenho um melhor controle do desempenho dele. Então eu tenho um animal ganhando peso, chegando à idade ideal, o peso ideal de abate, muito mais cedo, diminuindo, por exemplo, o tempo de emissão de metano desses animais. Então, cada vez que eu me torno mais eficiente, eu estou contribuindo para a sustentabilidade do meu sistema. Toda tecnologia requer um investimento por parte do produtor. E apesar de no início ter um custo mais elevado, a tendência é que conforme seja utilizada e adotada por todos, o preço se torne mais acessível. É como o GPS. Há alguns anos era preciso trazer de fora e custava caro. Já hoje, ele está em todos os aparelhos na palma da nossa mão. Eu posso fazer medidas em tempo real no campo, sem necessidade de coletar a amostra, levar para o laboratório e aguardar um tempo para ter essas informações. Então, num tempo imediato, eu faço a leitura e imediatamente eu posso gerar um mapa da minha área com aquelas informações, porque esse equipamento vai trabalhar conectado a um GPS. Então isso vai me dar informações para eu gerar um mapa da minha área de uma forma muito rápida. Esse equipamento ele emite um comprimento de onda conhecido e vai medindo a reflectância, o quanto essas folhas estão refletindo, tanto o verde quanto a intensidade desse reflexo. Plantas mais verdes são plantas mais sadias, plantas mais bem nutridas. E eu tenho índices então desse pasto me indicando a qualidade dele. Maior reflectância, sinal que eu tenho mais folhas, maior produção de massa, me indica boa produtividade. Então um equipamento desse me dá índices de qualidade e de produtividade do meu pasto, de uma forma rápida, de uma forma em tempo real, sem necessidade de eu ter que coletar a amostra e levar para o laboratório para analisar. Bom, nós estávamos então no campo com o Alberto e ele estava mostrando para a gente o equipamento que gera esses dados. E aqui estão os dados, né, Alberto? Se você puder mostrar como que se transforma, né, o que a gente viu naquela máquina aqui para o produtor em dados. Perfeito. Aquele equipamento, como eu falei, gera índices. Esses índices nós vamos transformar em mapas e esse é um tipo de monitoramento que nós estamos fazendo naquela área que nós vimos. Por exemplo, essas são as leituras antes da entrada dos animais. Vocês veem aí muito verde, representando então a alta produção de forragem. À medida que os animais vão consumindo essa forragem, vai havendo uma mudança desse padrão, diminuindo essa tonalidade verde mais escura, indicando que eles estão consumindo. Com o avançar dos dias, eles vão rebaixando esse pasto e nós conseguimos então ver a dinâmica desse pastejo, como ele consome essa forragem, o que está sendo consumido, o que está sobrando aqui na área. Em resumo, como a gente falou lá no comecinho, é a tecnologia a favor do produtor e também da pecuária, né? Exatamente, utilizando um equipamento de ponta, um equipamento de alta geração, mas dando informação para o manejo no campo, facilitando a vida do produtor. Tá gostando do programa? Então eu tenho uma dica especial para você. Acesse nosso canal no YouTube. Lá você vai assistir um programa ainda maior, com mais reportagens e muito mais informação. E lá você pode também assistir todos os programas anteriores a hora que quiser. Bom, né? Pois é, queremos você sempre bem informado e junto com a gente.
No coração do agronegócio, a inovação floresce e as oportunidades se multiplicam. Tecnoshow Comigo 2024, de 8 a 12 de abril em Rio Verde, Goiás. Explore soluções inovadoras que fazem do agro brasileiro o mais importante do mundo. Palestras, pesquisas, experimentos, dinâmicas, tecnologia e muito mais. Acesse tecnoshowcomigo.com.br. Realização Comigo. O conceito de produção leiteira com zero emissão de carbono chegou para ficar. E a gente foi conhecer uma fazenda que é especialista nesse assunto. O programa Revista Rural veio até a cidade de Tirapina, interior de São Paulo, para conhecer uma fazenda que produz leite sem impactar o meio ambiente. Localizada dentro da Fazenda da Toca, a Guaraci Agropastoril é reconhecida através dos certificados de Carbon Free, Bem-Estar Animal, Produção Orgânica e o selo Eu Reciclo, que garante a compensação ambiental das embalagens em 100%. Além das certificações de bem-estar animal e de orgânico, o No Carbon, como o próprio nome diz, ele é o primeiro leite neutro em carbono do Brasil, em uma parceria com a ONG Iniciativa Verde. Visando equilibrar a produção com a compensação dos gases efeito estufa, a fazenda realiza o plantio de árvores nativas em áreas que antigamente eram pastos. E o primeiro passo é fazer um inventário das emissões. É uma estratégia para você definir qual que é a melhor forma de reduzir as emissões. Mas, como no caso do leite, tem uma quantidade de emissões que eu não consigo reduzir, zerar. Eu posso melhorar o meu padrão de consumo de energia, usando energia mais renovável, economizando recursos, mudando o manejo na fase agrícola, como a gente já faz aqui, mas ainda uma parte dessas emissões eu não consigo zerar. E aí é feita a compensação de emissões. Uma das estratégias utilizadas para o reflorestamento é a muvuca de sementes, e consiste na mistura entre sementes das árvores nativas e adubação verde. Já foram plantadas mais de 100 espécies, como sangra d'água, mutanga, mutamba, guapuruvu, goiaba, pitanga e canafístula. E nesse processo, o crescimento dessa floresta absorve o carbono da atmosfera, um carbono equivalente àquele que foi emitido e que não pôde ser evitado durante a produção do leite. O nosso processo aqui de produção, ele começou numa produção de leite convencional, depois nós transformamos, quando viemos para cá, para essa fazenda, numa produção orgânica, já buscando atender um mercado em crescimento, que é o mercado de produtos orgânicos no Brasil, e tudo isso foi feito sempre na ponta do lápis, Tanto a compensação das emissões, quanto a certificação de bem-estar animal, que são certificações que vão além do orgânico, tudo isso é incorporado no produto, trazendo não só uma melhoria ambiental, mas um valor ainda maior para o consumidor final. Além do meio ambiente, a questão de bem-estar animal também é levada em consideração. Aqui na fazenda, nessa área de IPF, os animais encontram sombra e água fresca. Aqui a gente tem uma área que a gente chama área silvopastoril, onde tem a formação de uma área com várias mudas, arbóreas para os animais, que nem mostrado aqui atrás, que é em torno de 50 hectares para os animais, com sombra natural, onde gera um grande conforto para os próprios animais aqui da fazenda. São divididos em diversos piquetes, que é rotacionado devido ao crescimento da gramínea que tem embaixo, para a alimentação dos animais. Hoje os lotes aqui que estão nesse setor são animais que estão prenhos e estão secos, que não estão em produção. Eles estão em momento de descanso, para uma melhora da glândula mamária, que vão no futuro produzir. Então a gente fica com em torno aqui um pouco mais de 100 animais. Hoje os animais que vivem nas áreas de silvopastoril têm alimentação aqui natural, de forma pastejo, certo? E são suplementados no coxo com ração, hoje orgânica, que também somos certificados com orgânico.
Quanto mais confortável o animal está, melhor se alimenta e menos energia gasta para manter a temperatura corporal. Hoje é comprovado, né? A gente inclusive tem a certificação de bem-estar animal, que todo o conforto que a gente pode gerar para os animais vai trazer muita melhoria para a produção, né? Como longevidade desse animal e também numa qualidade de produção. A gente tem aqui duas áreas que fica bem clara, que é a parte silvopastoril, onde tem a área arbórea, e a gente tem ao lado aqui também uma área de campo aberto sem nenhuma muda plantada, né? Então, o resultado que a gente vê nos animais, desse conforto natural, né, das mudas, das árvores que são feitas para os animais, que o conforto térmico gerado para eles tem grande resultado, né, com um animal que vai se alimentar muito melhor, né, numa área assim. Hoje a gente vai te mostrar como plantar maracujá do jeito certo. Típico de regiões de clima tropical, o maracujá possui mais de 150 espécies. Embora seja uma planta rústica, alguns cuidados na implantação da lavoura e no plantio têm papel importante no sucesso da sua produção. Entre eles, o fornecimento de água merece uma atenção especial. A irrigação é importante para que a planta possa produzir durante todo o ano. A irrigação ela deve ser feita nos meses de menores precipitações, ou seja, nos meses em que chove menos. Aqui no Acre, por exemplo, a irrigação ela deve ser feita entre maio e outubro. Essa irrigação ela pode ser feita através de gotejamento e por microaspersão, que são os sistemas que levam ao consumo de água. Além da irrigação, as plantas devem ser adubadas, podadas e principalmente receberem a polinização manual. O maracujá é uma planta autoincompatível. Mas o que é isso? É simples. O pólen de uma flor só consegue fertilizar outras plantas, nunca a si mesma, o que exige um trabalho extra que é a polinização artificial, feita manualmente. A polinização manual deve ser realizada em todas as plantas do pomar durante a floração, mas para garantir a eficiência do procedimento é preciso dominar a técnica e saber quando iniciar o processo. Escolher o local ideal também é requisito indispensável na implantação da cultura. Seria uma área com boas vias de acesso, uma área plana, uma área com solo de textura média e esse solo não possa ser encharcado. Antes disso tudo, porém, é preciso fazer o plantio, né? E aí valem as dicas dos especialistas da Embrapa. A adubação é importante para garantir altas produtividades da cultura. Essa adubação ela deve ser feita de acordo com a análise do solo. São dois tipos de adubação que a gente faz no cultivo do maracujazeiro. A adubação de fundação, que já foi feita, onde se coloca o fósforo e o adubo orgânico. No caso aqui foi colocado o esterco de gado. E agora eu vou demonstrar uma das adubações de cobertura. Aqui nós temos o nitrogênio e o potássio, calculado de acordo com a análise do solo. Inicialmente o produtor deve fazer uma faixa. Essa faixa deve ter mais ou menos uns 20 centímetros, distante mais ou menos um palmo do caule. Depois de feita, a gente coloca aqui o nitrogênio. Lembrando que se houver umidade no solo ou irrigação, não há necessidade de cobrir o adubo. No caso aqui, como o solo está pouco úmido, é importante que o produtor cubra o adubo. Se for um solo argiloso, o número de adubações é menor quando comparado com um solo mais arenoso. Um solo arenoso, o número de vezes é maior de adubação de cobertura em comparação com um solo argiloso. Tem análise de solo que vai dizer se o solo é arenoso ou argiloso. E dependendo se for arenoso ou argiloso, o número de adubações vai variar dentro do ano. Chegou a hora da despedida, mas lembre-se, para assistir este ou qualquer programa anterior, basta acessar nosso canal no YouTube. Fiquem com Deus e até semana que vem!